Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Esse aqui é mais um quadro, o que aprendi com esse livro. Então olha a vinheta, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo aqui. Bom, eu achei esse livro interessante, lógico. É aquela história, né, do Murilo Gun. A gente não precisa terminar o livro se a gente não gosta dele, se a gente acha que ele não acrescenta nada na nossa vida. Então, esse livro, Bob Proctor, ele foi... Bob Proctor, né? Que escreveu esse livro aí. Tô confundindo com Simon Sinek do Começa pelo Porquê. Mas Bob Proctor nos ensina nesse livro uma coisa muito interessante, que é o quê? A ordem das coisas, tá certo? Muitas vezes a gente, claro, né? A gente é ansioso, né, galera? A gente quer tudo pra ontem, principalmente a gente aí da geração Y, né? Da era tecnológica, a gente fica desesperado, cara. Eu não sei como é que a gente ainda consegue comprar pela internet, que a coisa demora pra chegar, né? Mas a gente quer a coisa logo, na hora. Então quando você fala de riqueza, a pessoa já quer as coisas. Porque ninguém quer ser rico aqui pra poder ter dinheiro no banco, entendeu? Poder ter empresa, não, mano. O que a gente quer são as coisas boas que o dinheiro pode comprar, tá certo? Sejam elas coisas materiais, como carros caros, casas caras, enfim. Ou seja, a própria liberdade, né, galera? Que é aquele conceito, assim, de riqueza como outras coisas que não são dinheiro, né? Mas, no caso aqui, estou falando especificamente de coisas boas, coisas caras que a gente não tem. E o que acontece? A gente vai com uma mentalidade diferente daquilo que o Bob Proctor sugere que a gente tenha nesse livro, né? A gente acha que... A gente não percebe que pra gente ganhar, a gente tem que dar primeiro, né? Porque é aquilo, por que sua empresa te dá dinheiro quando você trabalha lá? Porque você vai lá e trabalha primeiro, depois você recebe. A mesma coisa se você é um empresário, você faz alguma coisa pro cliente para daí o cliente te dar o dinheiro, tá certo? Então, em primeiro lugar, está esse lado de você tem que ter essa mentalidade de que para você receber você tem que dar, tá certo? Você tem que não dar necessariamente, dar de graça, fazer caridade, não nesse sentido, mas no sentido de que para você conseguir atingir suas metas, você precisa ajudar os outros a atingir as metas deles, né? Isso daí é um conceito super comum, né? Quando a gente começa a estudar e dinheiro, essas coisas, muitos autores falam isso, né? Meio que bíblico, né, mano? É dando que se recebe, tá ligado? Então, no Começa pelo Porquê, ele vai falar assim, bom, primeira coisa que você tem que saber, não Começa pelo Porquê não, tô confundindo os livros aqui. No Você Nasceu Rico, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte: primeira coisa, você tem que ter clareza, né? Isso também é outro ponto que eu vejo que todos os autores falam, né? Você tem que ter clareza do que você quer. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. E aí você sabendo o que você quer, você precisa fazer uma conta. Quanto custa isso que eu quero? Por exemplo, porra, velho, eu quero... Às vezes é uma coisa curiosa, né? Em breve acho que vai sair vídeo aqui, todo mundo me acompanha, sabe que eu amo carro, né? Quanto custa ter um Porsche, por exemplo? Eu sempre achei que um Porsche custava mais de 200 mil reais. E aí esses dias eu descobri que tem um Porsche por 50 mil blindado, tá ligado? Um Porsche Cayenne. Sim, esquece o fato da manutenção, desses detalhes pertinentes ao mundo automotivo. Mas o exemplo é, às vezes as coisas que a gente quer, elas custam menos do que a gente pensa, né? Isso vale pra tudo. Por exemplo, gostaria de morar em uma casa com piscina. Eu sou de São Paulo. Aqui, puta, é aquilo que eu falo. Aqui tem casa que custa R$1 milhão em um bairro não muito bom e não tem nem piscina. Então, se você tem uma ideia de quão rico você precisa ser em São Paulo para você pensar em uma casa com piscina, né? Essa é a ideia inicial. Mas aí quando você vai ver o preço da casa com piscina, às vezes ela é mais barata do que você pensa, né? Principalmente se você vai para um outro local. Você vai às vezes num condomínio fechado do interior, aí você tem casas com piscinas maravilhosas e são baratíssimas, assim, pro padrão de São Paulo, né? Então tudo isso é interessante porque às vezes a gente tem na nossa cabeça uma coisa, né? Que é essa imagem que a gente tem que chegar. Quando você fala de riqueza, o que é a riqueza para você, né? O que você vai fazer quando você for rico, né? Então ele fala do poder de você criar essa imagem primeiro. Fala, pô, tá, ser rico é ter uma piscina, ter uma casa com piscina, ter um Porsche e poder ir pra praia de segunda-feira, tá ligado? Por exemplo, né? E aí você vai fazer as contas de quanto custa isso pra você saber também quanto é que custa. E por isso que chama Você Nasceu Rico, né? Porque ele diz assim
que a primeira coisa que tem que nascer é dentro da gente. A gente tem que se visualizar ali naquilo, né? A gente tem que ter essa clareza para quê? Para que a gente possa saber o que é a tal riqueza pra gente e quanto que ela custa, tá certo? E ele diz que a partir daí a gente consegue traçar planos de ação para poder de fato chegar lá. Leia o livro é muito importante, ele dá métodos, né? Dá passo a passo e tal, de coisas que você pode fazer, você anotar a sua meta num cartãozinho. Tem várias dicas assim, né? Tem um audiobook aqui no YouTube, procure aí. Você Nasceu Rico, Bob Proctor, audiobook completo. Tem dois, tem um que é 2 horas e pouco, que não é ele completo, e tem outro de 5 horas e pouco, que é uma voz de uma mulher robô falando, mas dá pra você entender perfeitamente que tem 5 horas e pouco. Esse é o completo, né? Eu comecei pelo de 2 horas, aí eu vi que cortou no meio, falei, caralho, aí eu fui pesquisar, vi que tinha esse outro, né? Aí eu continuei. Mas uma coisa que ele fala também que me marcou muito, acho que foi a coisa mais marcante do livro, é quando ele fala dos inventores, dos inovadores, né? Uma coisa que pra gente que tá acostumado com atividades criativas, né? Pô, eu fazia música, pô, faz vídeo aqui, aí você faz, até a programação mesmo, programação é uma atividade criativa, né? Você tem uma clareza do que você tem que fazer e aí você vai fazendo. Então, ele diz assim, pô, o cara que inventou o telefone, primeiro ele pensou em alguma coisa parecida com o telefone e depois ele construiu, tá certo? Primeiro ele teve essa imagem, ele visualizou o que era aquilo que ele queria construir e depois ele construiu. Então, ele fala pra gente aplicar esse mesmo princípio na nossa vida, né? A gente vai ter essa clareza do que a gente quer, a gente vai acreditar que a gente já é, vamos dizer assim, rico, né? E começar a agir de acordo com aquilo. Só que aqui tem uma pegadinha, tem uma armadilha, principalmente pra gente que é brasileiro, né? Ele não fala isso no livro, mas eu fiquei refletindo, eu pensei. Porque pensa, se você achar que você tá rico, a riqueza pra você é ter um Porsche, ter uma casa que precisa não sei o quê, a tendência é que você se endivide pra ter essas coisas. E aí, em vez de você estar mais rico de fato, não, você está mais pobre, porque você tá pagando um monte de juros, tá certo? Pra ter uma coisa antes da hora, né? Então a gente tem que ficar esperto também com essa jogada. A gente não pode cair nessa de que eu já sou rico, então já começar a comprar as coisas caras aí e depois se fuder, né? Não é bem por aí que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, até o exemplo que ele dá é muito simbólico, né? Porque ele fala assim, ele dá exemplo de um cara que tinha uma empresa, ele queria que a empresa dele fosse uma das 100 maiores do ramo de atuação. Só que ele não conseguia. Aí o Bob Proctor falou pra ele, não, por que você já não começa a agir como se a sua empresa fosse uma das 100 maiores? Ou seja, comece a tratar melhor seus clientes, dar um bom serviço, um bom preço e tal, para que você haja já como se a sua empresa fosse uma das 100 maiores. E aí o cara começou a fazer isso. O que aconteceu? A empresa dele cresceu e ficou uma das 100 maiores. Mas você percebe como é diferente quando você leva para o nível empresarial, né? O nível empreendedor é diferente, porque se você começa a agir como uma das grandes empresas, você acaba se tornando grande. Por quê? Porque o seu cliente vai ter um serviço melhor, enfim, você vai crescer, vai ganhar mais dinheiro. Agora, quando a gente leva isso pro lado pessoal, você fala, pô, riqueza, eu quero ter um Porsche. Então aí você não tem dinheiro para ter um Porsche, você vai lá e financia o Porsche. Aí você começa a ficar pobre, né? Por exemplo, né? É um exemplo, tá certo? Você fazer as coisas antes da hora, num cenário onde você não tem assim esse poder de você mudar a sua atitude e mudar os resultados, né? Muito pelo contrário, você está antecipando uma coisa. Então você tem que tomar cuidado só com esse detalhe, né? Mas no mais é isso. São 10 capítulos com 10 dicas práticas aqui, né? Que ele traz nesse livro, passo a passo do que você vai fazer, do que você vai pensar, né, de algumas técnicas. Eu, inclusive, teve uma delas que eu apliquei na minha vida, essa da visualização, que foi a que mais me marcou. E é incrível, galera. O negócio aconteceu. Eu falei, caralho, mano, olha o poder disso daqui. Mano, é um negócio muito doido. Eu pensei assim, falei, não, é isso aqui. E não é que aconteceu o negócio, não é que deu certo, né? Claro, eu fui caminhando nessa direção. E o curioso é que isso aconteceu bem no meio da leitura do livro. Então, eu falei, caralho, nem terminei de ler o livro ainda, o livro já está dando resultado. Olha só que maravilha, mano. E é muito bom, galera, é muito legal esse tipo de livro, né, que traz essas técnicas, essas histórias. Tem uma outra parte também que eu acho legal mencionar aqui, né. Não, aquele capítulo ele fala, você sua parte, Deus a dele, né, pra você orar a Deus, a gente tem fé, né. Ora a Deus, pede o que você quer, mas já começa a trabalhar, não fica esperando o milagre, né. Você faz sua parte e Deus faz a dele. Até meu pai me ensinou isso quando eu era criança, né. Meu pai sempre falava assim, Deus disse, fazei sua parte que eu ajudarei. Tá certo? E o livro do Bob Proctor também dá essa lição aí que é
Mais ou menos esse é o sentido da coisa, tá certo? E um outro capítulo também muito legal é o que ele fala da lei do vácuo, né? Que a natureza não admite vácuo. Então, se você quer uma coisa nova, ele é meio místico, assim, né? A parte que eu particularmente não curto tanto essa parte mais mística, porque eu penso, pô, fé, o livro da fé pra mim é a Bíblia, tá certo? Sei lá, eu fico meio assim com esses livros, aí fala da lei da atração, essas coisas, mas assim, não levando pelo lado místico, você pegando o lado físico da coisa, o lado prático, você vê que tem lógica mesmo, porque essa lei do vácuo, por exemplo, ela é interessantíssima. Aquela história, se você quer algo novo, você precisa jogar o velho fora primeiro para abrir espaço pro novo, né? Eu lembro muito bem, tinha uma época eu tava super enrolado com uma menina, não ia nem pra frente nem pra trás do relacionamento, ficava ali enrolando meses e meses antes de conhecer minha esposa, né? Meses e meses ali, vai, vem, e não ia pra frente nada. E aí que eu fiz, mano? Um belo dia eu simplesmente cortei relações com essa menina, cortei total, assim, nunca mais falei, bloqueei nas redes sociais e tal, todo mundo que conhecia, que era comum, né? Tinha pra, tipo, como se aquela pessoa não existisse mais na minha vida. Isso abriu um espaço, e aí esse espaço, de alguma forma, as coisas foram se encaminhando, não uma forma mágica, mística, mas concorda, eu tinha uma menina ali que eu tava enrolado, e aí ela preenchia um espaço. A partir do momento que eu eliminei aquilo, ficou um vácuo, e eu tive que preencher esse espaço. E aí nesse processo eu acabei conhecendo minha esposa. Tô hoje super feliz. Imagina se eu tivesse continuado ali naquela enrolação, naquele negócio que não ia nem voltava, né? Seria uma pura perda de tempo. E ele dá o exemplo de cortina, por exemplo. Você tem uma cortina velha na sua casa que você não gosta, mas você fica esperando você comprar outra para poder tirar ela e pôr a nova. Ele fala, não, pega essa velha que você não gosta, joga fora, que vai ficar o espaço ali branco, vazio. Aí você vai ter, todo dia você vai olhar para aquela parede e pensar, pô, preciso comprar uma cortina. E aí você vai acabar comprando uma cortina nova, né? Então isso daí é muito interessante também. E tem a questão da lei da atração, né? Que é um negócio que, do nosso estado de espírito, né? Vamos dizer assim. Que você pode encarar isso de maneira mística, mas a forma que ele fala no livro é bem prática, porque é aquilo, mano, se você tá sempre triste, sempre chorando, sempre ouvindo música depressiva, sempre reclamando da vida, você acha que você vai atrair coisas boas pra sua vida? Não vai, você vai atrair coisa ruim, né? Até porque, imagina, você é a pessoa que vive reclamando, vive falando que tudo tá ruim. Você acha que uma pessoa positiva, otimista vai estar do seu lado? Não vai, tá certo? Tipo, não vai ser assim, não vai ser simples, né? Então, ele diz dessa questão de você se colocar, isso também casa muito bem com o que ele fala, de você acreditar que você já tem aquilo que você quer, né? Porque, porra, se você começa já a pensar em coisas positivas, você começa a fazer coisas positivas e ter resultados positivos, ter pessoas positivas perto de você, né? Se você deixa, por exemplo, de ficar assistindo Datena e começa a assistir programas otimistas, esses programas de coisas científicas, de coisas que inventam, programa de educação financeira, programa de empreendedorismo, de gente que está querendo criar, você começa a popular sua mente com outro tipo de ideia, né? E aí, conforme sua mente está populada com aquilo, você automaticamente começa a gerar mais daquilo, né? Que é aquilo, você está se alimentando, cara, é até que nem dieta, né? A gente faz dieta, a gente é gordo, quer emagrecer. Não adianta a gente ficar comendo pizza e hambúrguer, tá certo? Por quê? Porque aquilo que a gente bota pra dentro da gente vai mudar o nosso estado, vai fazer a gente ficar gordo. E assim é com as ideias e muitas coisas da vida, né? Então, a partir do momento que você se direciona, acho que essa é a mensagem central, né? Não só desse livro, mas de outros todos. Você se direcionar para aquilo que você quer e começar a se transformar naquilo, né? Porque você já nasceu rico, quer dizer, mano, só depende de você. Você já é rico aí, você só precisa acreditar nisso e começar a tomar as atitudes corretas para que o dinheiro venha até você. E outra coisa que ele fala também, que o dinheiro tem que estar em movimento, né? Aquela história, eu acredito muito nisso também. Dinheiro só tem valor quando você gasta ele, né? Não adianta nada você ter um montão de dinheiro, que nem aquele caso, vocês lembram aí do zelador? O zelador do prédio que morreu, acharam lá não sei quantos milhões. Então pensa, o que adiantou aqueles milhões na vida desse zelador? Nada, ele continuou sendo um zelador, tendo uma vida pobre, né? Ao passo que se ele pegasse aquele dinheiro, colocasse em movimento, comprasse coisas, investisse em um negócio, de repente parasse de trabalhar de zelador, fosse viajar o mundo, fosse fazer outras coisas, entendeu? Teria tido uma diferença na vida dele, né? Então ele fala isso também, que o dinheiro tem que estar em movimento. Não adianta nada você ter um monte de dinheiro guardado no banco se aquilo não te traz um efeito na sua vida. É claro que o dinheiro, ele tem o papel também de nos prover aí tranquilidade, liberdade, né? Aquilo que eu sempre falo. A partir do momento que você tem dinheiro guardado, você não fica se sujeitando a qualquer emprego, você não vai ficar fazendo hora extra, trabalhando de final de semana.
trabalhando do outro lado da cidade, porque você não tá passando fome, tá certo? Então tem esse lado também. Às vezes a reserva financeira que você possa vir a ter, não é porque ela tá parada que ela é um lixo, né? Porque às vezes ela tem esse papel de prover segurança pra gente. Mas, no mais, o dinheiro só vai ter valor no momento em que a gente trocar ele por alguma coisa, né? Você pega, você tem R$1 milhão, você vai e troca isso, por exemplo, por uma renda passiva, né? Um investimento que vai te dar uma renda passiva aí todos os meses. Ou você troca por uma bela de uma casa, ou você troca isso aí por sei lá o que, entendeu? Tem que virar alguma coisa. O dinheiro, ele tem que virar alguma coisa, não é? O dinheiro não é um fim, né? O dinheiro, ele é um meio. O dinheiro é apenas um meio de troca que a gente vai trocar por aquelas coisas que vão nos tornar ricos e prósperos e felizes, né? No final das coisas, né? Porque ele também cita o exemplo de uma mulher que queria escrever um livro e nunca tinha tempo. E aí ele falou, não, começa a separar 1 hora por dia pro seu livro. Aí ela começou a separar 1 horinha ali e tal, antes de trabalhar, acordar 1 hora mais cedo, fazer. E aí ela conseguiu lançar o livro dela e foi super bem sucedido nisso, né? Tem muitos exemplos assim. Então eu recomendo que você ouça o audiobook aí, ou você compre, você baixe o PDF, sei lá, faz alguma coisa, porque esse livro, ele é bem legal. Aqui é das bem por cima, né? É aquela história, esse quadro aqui é o que eu aprendi com esse livro, né? Ele não tem a pretensão de ser um resumo nem nada disso. É mais um comentário do livro, né? E tem 2 papéis. O primeiro é compartilhar com vocês as ideias, é claro, isso é o principal. E o segundo é fixar na minha cabeça. Porque eu penso, quando você aprende uma coisa e você explica isso, ela se torna mais fixa ainda na sua cabeça, né? Claro, às vezes nem tudo, você lê um livro, nem tudo dali você consegue absorver 100%, mas sempre tem aquelas coisas que nos marcam e é aquilo que a gente vai carregar, certo, pra vida. Então deixe seu like aí, se inscreva aqui no canal, não perca os outros vídeos, aqui sempre sai vídeo, quase todo dia aí, sempre tem novidade, beleza? Sou o Cristiano, você está no canal do Cristiano e logo mais tem vídeo aí, se Deus quiser.